Quando surge nosso palestra, está começando mais um NP Entrevista e um NP Entrevista muito especial, um NP Entrevista campeão. Vocês que acompanham o nosso boletim da base, vocês que nos acompanharam durante todo esse ano de cobertura da base, merecem um conteúdo especial e nada mais justo de esse primeiro conteúdo especial aqui do nosso site ser com o PV, um grande cara, um grande profissional e que, com muito trabalho, conquista a segunda copinha para o Palmeiras. São 18 jogos, né? E apenas um empate, 17 vitórias, duas grandes campanhas. Quero parabenizar você, PV, pelo seu trabalho e agradecer por você estar aqui com a gente, falar um pouquinho dessa conquista que foi suada, mas muito grande, uma conquista com 9 vitórias nos 9 jogos que o time disputou. Bom dia, Léo. Bom dia, Galassi. É sempre um prazer estar falando com vocês, sempre um prazer estar falando com o nosso palestra, um portal que noticia tudo sobre o Palmeiras, seja na categoria de base, seja no profissional, um portal que noticia com conteúdo e, acima de tudo, com paixão. Por isso, também a nossa identificação com o trabalho de vocês, sempre acompanhando, sempre também divulgando, e estamos aqui para bater um papo sobre essa trajetória linda que construímos mais uma vez aí na Copinha desse ano e debater todos os pontos aí que fizeram parte dos nossos 25 dias de trabalho aí até a conquista do bicampeonato. 25 dias intensos, porque a copinha é muito intensa, é jogo dia sim, dia não, mas uma conquista no finalzinho, chorada, daquele jeito Palmeiras de ser. Eu quero dar meu bom dia aqui primeiramente para o Galassi também. Galassi, mais uma conquista da nossa base e agora conversando com o PV, pode fazer sua primeira pergunta. Fala, Léo. Fala, PV. Um prazer imenso estar aqui entrevistando você pós esse título histórico do Palmeiras. E, PV, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre a montagem do elenco. O Palmeiras foi com a média de idade mais baixa entre os grandes da Copinha, né? Ali perto dos 18 anos mesmo. E a Copinha, agora um torneio sub-21, a gente sabe que cada ano faz diferença. Então, eu queria saber de você, como você montou esse elenco jovem e como adaptou ele para esses percalços de enfrentar atletas mais velhos, toda essa dificuldade. Eu queria saber de você como foi aí essa preparação física, né? Sabendo que eles encontrariam times mais físicos. Bom dia, André. Acho que é uma ótima pergunta. É um tema que nos trouxe um desafio muito grande, né, na remontagem desse elenco para o início da temporada e para a Copa São Paulo. E em 12 de novembro a gente termina o nosso calendário competitivo, né, com os atletas da categoria 2002, que faziam parte do grupo de apoio à equipe principal, ainda inseridos no contexto competitivo da categoria sub-20, ou seja, esses atletas treinavam com a equipe principal, mas quando não eram relacionados, eles desciam para jogar com a equipe sub-20, né? Os casos do Garcia, do Naves, do Fabinho, do John, do próprio Hendrick durante muito tempo na temporada. O Vanderlan já foi inserido à equipe principal no meio da temporada ali, né? E outros jogadores que também faziam parte, caso do Giovani, que também teve vários momentos de lesão, enfim. Então, esses jogadores eles estavam, teoricamente, ainda à nossa disposição durante o ano passado, teriam condições de jogar a Copinha esse ano, teriam idade de jogar a Copinha, né? Todos eles são nascidos em 2002, mas tanto nós da categoria sub-20 como a direção e a comissão técnica da equipe principal entendemos que esses jogadores já tinham cumprido um ciclo de base, já tinham cumprido todas as etapas das categorias de base, e a gente teria que trazer jogadores novos, abrir espaço para novos jogadores, que seriam jogadores remanescentes da equipe sub-20, né, jogadores de primeiro ano, nascidos ali em 2004, os 2003, que eram o segundo ano naquele momento, e esse ano entram no último ano de sub-20, e a ascensão de alguns jogadores da categoria sub-17, da qualificada categoria sub-17, que conquistou todos os títulos que disputou também, jogando um grande futebol e mostrando destaque para a torcida palmeirense.
Então, a nossa grande missão foi formar um grupo nesse sentido, né, com distintas mentalidades, distintos contextos, né? Você tem o Henry, que é o único jogador 2002 aí se despedindo das categorias de base na Copa São Paulo, você tem os atletas subindo da 17 e esses atletas que foram remanescentes do grupo sub-20, que haviam tido pouca minutagem competitiva, em sua grande maioria, na temporada de 22. Então, o que eu vendi para eles desde o início da preparação é que a gente formaria um novo grupo, entenderia todas as dinâmicas coletivas desse grupo com pouco tempo, né? E eu falei numa entrevista também, acho que um dos pontos que nos ajudou bastante foi a experiência que eu consegui acumular também no período de seleção brasileira, onde eu sempre tinha muito pouco tempo e precisava dar uma cara, precisava dar um padrão para a equipe e apresentar qualidade, né? Então, eu acho que a gente conseguiu somar todos esses esforços e, principalmente, a ligação entre as categorias, o trabalho junto com o João Paulo, que nos dá um conhecimento muito profundo a nível de características de jogadores, para que a gente pudesse usá-los e tomar as melhores decisões possíveis dentro da competição. Na preparação, por exemplo, a gente faz 4 amistosos, não se preocupa com equipe e bota todo mundo para jogar, não se preocupa com casamento de características a nível de resultados na preparação. A gente não teve resultados significativos nos amistosos, mas a gente conseguiu enxergar tudo que a gente precisava a nível de pontos positivos, a nível de casamento de características. Então, nessas 3 semanas, a gente preparou o time, deixando todo mundo pronto, todo mundo à disposição. Durante a competição, a gente faz algo que eu considero muito difícil também. Somente o Adi, que foi considerado o terceiro goleiro ali naquele momento, não participou, não entrou em campo. Os demais, todos foram vistos em contexto competitivo, a gente consegue rodar o time. Dentro dessa questão de parte física, a gente vai fazendo alguns arranjos, alguns ajustes na competição para enfrentar confrontos maiores, né? E às vezes não digo confronto contra o adversário em específico. Um confronto num setor, por exemplo, o Ednei acho que é um grande exemplo disso, ele dá uma sustentação muito grande na lateral direita, mesmo a gente tendo grandes jogadores ali à disposição, eu acho que a característica de jogo dele casou muito bem ali com a função. Então eu acho que foi isso, eu acho que é uma soma de vários fatores que vão dando para nós embasamento, subsídio para tomar as melhores decisões e ir moldando e fazendo com que a equipe cresça dentro da competição. E um ponto importante, né, PB? No primeiro jogo você monta todo o seu elenco, como a gente está falando aqui, e aí no primeiro jogo você tem o baque de perder até então a principal referência do time para muitos, que era o Luiz Guilherme. Para muitos era cotado como o cara do time, o cara que seria o cara da campanha. E você perde ele, e um pouco antes você perde o Michel também, um pilar da zaga também. Então no meio do caminho ainda você precisou montar ainda mais esse elenco. Como foi perder o Luiz Guilherme no meio da campanha? Foi um baque muito grande para você e ter que, no meio do caminho, ainda ajustar, você coloca o Ednei na lateral, muda totalmente um pouco o sistema. Então, no meio do caminho, você também precisou mudar esse time, mudar a cara desse elenco. Não, sem dúvida, Léo. Eu acho que essa é uma das, se não para mim, a principal função do treinador, né? O treinador ele precisa ter repertório, o treinador não pode ser refém de um sistema, de uma forma de jogar, porque muitos percalços acontecem no meio do caminho, são coisas que a gente não controla. Você tem lesão, você tem convocações para a seleção brasileira, e o futebol, para mim, é para quem tem a capacidade de se adaptar e resolver problemas rápidos, de forma muito rápida, em prol do desempenho da equipe. Isso aconteceu com o Luiz Guilherme. A gente planeja um sistema ali no 3-4-3 em losango na estreia, né, com o Luiz Guilherme sendo o médio ofensivo pela direita, o Pedro Lima jogando mais centralizado na ponta do losango ali por trás do 9, do Juan Ribeiro, o David Cauã como médio ofensivo pela esquerda e o Léo por trás, né? Isso casava muito com as características de todos, um sistema que potencializava também muito as características do Luiz Guilherme em si, né? E aí no segundo jogo a gente se vê na condição, na obrigação de criar uma alternativa diferente a partir daí. E também não me prendo muito a jogo ou jogador. Eu acho que, e eu vendo isso para os atletas desde sempre, a gente vai sempre colocar em campo
o melhor para aquele jogo. Eu acho que cada jogo tem uma história, cada jogo ele nos oferece, nos cede um espaço interessante para ser utilizado. Defensivamente também, às vezes você precisa fazer um ajuste ou outro. Então, eu acho que isso também faz parte das categorias de base. Você ter uma rotatividade grande no elenco, não ter uma equipe fechada, e sim ter uma ideia matriz, uma identidade muito forte, e que todos os jogadores sejam capazes de executar essa ideia na íntegra. Então, é para isso que a gente trabalha. A gente treina a ideia e não a equipe, e procura potencializar todos os jogadores dentro desse contexto. Você falou taticamente do Palmeiras desde a estreia, e eu queria falar de uma figura em específica que você destacou, que é o David Cauã. Acho que para muitos a grande surpresa do Palmeiras, Kevin, Pedro Lima, todo mundo sabia que seria um dos pilares. O David Cauã acho que foi a surpresa, pelo menos na minha visão, eu sei que é a visão do Léo também. E ele vinha fazendo uma boa campanha, e como você falou, você não se prende a jogos, né? E na final você saca ele, coloca o Estevão, e a equipe rende muito bem ali no primeiro tempo com esse esquema. Queria saber taticamente qual foi a sua ideia para mudar a equipe e aí, consequentemente, funcionar, né? O Palmeiras ali no primeiro tempo conseguiu imprimir muita velocidade contra o América. Excelente pergunta, André. O David, para mim, também fez uma grande competição. Eu assemelho muito as características e a função dele ao que o John fez no ano passado, né? O David é um médio com muita influência no terço final, ele participa de muitos gols, de muitas ações decisivas, seja com gol, seja com assistência, seja com o primeiro passe na jogada do gol. E defensivamente também contribui muito, né? Um jogador que dá muito equilíbrio à equipe. Mostrou isso na preparação e ganhou com muito mérito as suas oportunidades e uma minutagem muito grande na competição. Para o jogo decisivo, a opção ela foi estritamente de cunho tático, estratégico, né? Na véspera do jogo, quando a gente decide fazer a mudança, eu chamei o David, chamei o Estevão juntos, expliquei para eles, construí com eles o porquê, né, dessa situação, e todos estavam preparados para esse tipo de situação a qualquer momento na competição, porque a gente deixou sempre muito claro isso. E a ideia para o jogo do América, o América é uma equipe que busca pressionar muito o seu adversário no seu campo de ataque, né, campo de defesa nosso, sobe a pressão, trabalha com pressão alta, e nos oferece mais profundidade, né? Então a questão foi tirar o homem de meio campo e ganhar mais um homem de ataque, ganhar mais um jogador com característica de profundidade, tirando o Juan Ribeiro dessa condição de ser o segundo atacante vindo da ponta direita, né? Trabalhando com o Juan e Vitinho em cima dos dois zagueiros do América, buscando a profundidade. O Estevão é um jogador de lado de campo com um potencial de 1 contra 1 muito grande, mas também de retenção, né? Um jogador que eu construo com eles que a bola para na frente, né? A bola para no pé, e a partir daí a gente consegue desenvolver situações de 1 contra 1, situações de passe de profundidade, de combinação. Então a ideia foi essa. Eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu executar muito bem aquilo que foi treinado. O nosso primeiro gol foi uma jogada muito trabalhada, muito enfatizada, seja nos vídeos ou no pouco tempo de treino que a gente teve. E dentro disso eu acho que a gente acerta nessa escolha, nessa opção. E essa construção com os jogadores de saída e entrada também procuro sempre fazer, sem deixar eles a par de tudo que a gente está pensando, para que tenham o seu rendimento máximo nos momentos que estiverem em campo. E aproveitando sobre a final, PV, um ponto importante do jogo foi que o Léo faz o pênalti no finalzinho do primeiro tempo, toma um cartão e vira até um jogo perigoso por ele ser o primeiro volante, e você tira o Léo no intervalo, coloca o Patrick no finalzinho do jogo. O Patrick, para muitos, uma surpresa, muita gente não conhecia. Você dá a confiança de jogar um tempo inteiro numa final e ele é coroado no finalzinho com um gol. Acho que essa foi a... Claro, teve também a mudança na lateral esquerda, você percebe logo no começo, e coloca também o David Cauã, que é uma surpresa ali na lateral no segundo tempo. Então foram algumas mudanças, mas a principal que chama o destaque é você colocar o Patrick no segundo tempo, no intervalo, e ele ser coroado com esse gol. Então, o que você pensou naquele momento e como é para você essa sua mudança ser decisiva para uma conquista?
Léo, eu acho que a situação da mudança do Léo não foi pelo pênalti, não foi por ter cometido pênalti, sim pelo cartão. O Léo é um jogador de muita combatividade, né? Um jogador de marcação, um jogador muito agressivo nos confrontos. E você ter um jogador com essas características em campo, num jogo decisivo já amarelado, ela te traz um risco maior, um risco grande. A gente optou por fazer a substituição pelo Patrick, um jogador que estava muito pronto, né? A gente tinha muita confiança nele. Cresceu demais desde que chegou da Ferroviária, no segundo semestre do ano passado, vem crescendo de produção, um jogador que trabalha muito, planta coisas boas todos os dias, e quando isso a gente tem essa noção, eu não tenho receio nenhum de botar em campo, porque eu tenho certeza que a colheita vem, e com ele não foi diferente. Entrou muito bem no jogo, muito seguro, participando ali da construção das ações ofensivas, e foi premiado no final com um rebote ali no escanteio e fez o gol do título, foi o herói do título. O futebol tem muito dessas coisas, né? E a gente fica muito feliz pelo Patrick, porque realmente é um menino que merece. E a situação do David também é um conhecimento de características. A gente tinha conversado um dia antes com ele sobre a possibilidade de fazer a função de lateral esquerdo, porque perdemos o Ian por lesão, que vinha fazendo uma grande competição, né? E a gente queria manter a estrutura de uma construção com o lateral mais por trás, sendo o lateral um construtor e que tivesse muita atenção com os contra-ataques do América, né? O América joga com 2 pontas, por isso você tem que ter, contra esse tipo de adversário, os laterais muito atentos no momento de perda da bola, né? Para que o adversário não crie vantagens na transição ofensiva. E o David se respondeu muito, se colocou muito pronto, muito disponível para executar qualquer função. É um menino que tem um poderio mental muito grande, que tem uma capacidade técnica acima da média. Então a gente também não hesitou, e no momento que precisou ele entrou e deu conta do recado. Fez uma grande partida, o Gilberto também no segundo tempo fez um grande segundo tempo e todos, né? O Palmeiras passou um pouquinho, né, Galácia, uma dificuldade ali no comecinho também, preveu, no comecinho do segundo tempo. Sofreu até um gol que foi anulado, mas depois o time se reencontrou novamente e acabou sendo dos 20 minutos para frente, duas jogadas do Kevin, jogadas de perigo, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo ali dos 20 para frente. Galácia, pode fazer mais uma. PV, queria falar agora sobre a torcida e sobre a pressão que ela faz para algumas situações. Todo mundo sabe da situação do Estevão, acho que todos os torcedores veem ele com o olho de uma grande promessa, de um grande potencial, mas a gente sabe da idade também. 15 anos atuando numa competição sub-20, não consegue jogar os 90 minutos, e ao mesmo tempo uma pressão muito grande da torcida para que ele conseguisse atuar ou que ele fosse titular em todos os jogos. Então queria saber de você como esse contraponto. Ao mesmo tempo que a torcida pede, você, como treinador, com essa obrigação de fazer a dosagem de minutos, ter que lidar com essa pressão que não teria condições dele atuar os 90 minutos, todos os jogos. Então, queria saber de você como lidar com essa pressão da torcida para algumas ocasiões específicas, como esse caso do Estevão. Olha, Galassi, sinceramente eu não considero isso uma pressão. O Estevão é um grande jogador, todo mundo sabe da qualidade que tem, já mostrou isso no Sub-15, no Sub-17 e agora no Sub-20. Cada um tem seu tempo, e o jogo atual tem grandes exigências, uma demanda física, energética muito grande. A gente tem que respeitar as individualidades de cada jogador, mas ele conseguiu demonstrar nos minutos que teve em campo a sua qualidade. A gente procura sempre colocar num contexto que seja favorável para que ele possa mostrar o seu melhor. Eu não me apego a ser o titular, a ser o reserva, a entrar depois. Ele vai jogar quando o jogo pedir, quando as características dele forem as melhores para aquele jogo, para aquela situação, de acordo com a idade que ele tem hoje. Então, eu acho que o torcedor pode ficar muito tranquilo, que o Estevão está em boas mãos dentro do clube de forma geral, tem um futuro brilhante pela frente, é um menino espetacular, tem a cabeça muito boa, e toda essa construção que eu acabei de te passar também é passada para ele. Então a gente lida com isso com muita tranquilidade. Eu acho que isso não é uma pressão, não, isso
é um privilégio para poucos poder trabalhar com um jogador desse nível, né? E ter a disposição para utilizá-lo da melhor forma possível, assim como todos os outros que entraram e fizeram o seu melhor dentro da mesma função dele. E falando de pressão de torcida, eu quero ir para um outro lado, PV, porque eu estava assistindo os bastidores que o Palmeiras soltou agora há pouco, e você fala num trecho em ser Palmeiras sempre um nível maior. Você fala sobre ser Palmeiras, e o ser Palmeiras, o Abel também falou muito tempo, ser um estilo de vida. Quem está ali dentro tem um estilo de vida e ser Palmeiras é ser diferente. E a torcida está todo o tempo. Acho que a partir de 2021, depois da volta da torcida aos estádios, a torcida abraçou muito o time de base. Todos os estádios cheios, todos os estádios com famílias, com torcida, empurrando. Quão importante é esse apoio e você colocar na cabeça dos jogadores esse sentimento de ser Palmeiras, de ser sempre ter um pouquinho a mais, tendo esse apoio ao lado do torcedor. Olha, eu acho que o apoio é fundamental, né? É muito bom para nós, para todos nós, atletas, comissão técnica, jogar em casa, jogar com o estádio lotado. É muito bom para a formação dos jogadores. Não há dúvida de que os jogadores crescem muito jogando nesse contexto, a nível de confiança, a nível de bagagem esportiva e competitiva. Isso faz uma diferença muito grande. E, sem dúvida, o Palmeiras tem feito ações que contribuem muito para isso e, naturalmente, sai na frente diante desse processo valoroso de formação dos jogadores. E em relação ao trecho que você falou da palestra, do ser Palmeiras, de fazer sempre algo a mais, de trabalhar muito, eu acho que isso tem muito a ver com identificação, né? O que eu tenho notado hoje é que existe muito, cada vez menos, identificação, seja dos atletas, seja dos seus profissionais com os clubes, muita mudança precoce de clube, e eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento e a formação dos jogadores. Então, dentro de vários valores que eu tenho no trabalho do dia a dia, o principal é esse, é criar essa identificação, seja nossa, profissional, mas também dos atletas com o clube, e não só eu, o Palmeiras, enquanto clube, enquanto categorias de base, tem feito muito bem isso, os jogadores extremamente identificados, uma categoria acompanha a outra, torce pela outra, torce pelo clube, conhece o trabalho da equipe principal, o Sub-20 trabalha lado a lado hoje com a equipe principal no mesmo local. Então, tudo isso é um facilitador, tudo isso facilita o nosso trabalho, né? E vai se criando uma identificação, uma paixão, um desejo por crescimento, um desejo por vitórias e conquistas. E acho que essa é uma das nossas missões e, sem dúvida, um grande diferencial do Palmeiras. E emendando aqui, antes do Galassi fazer a dele, 2 pontos, 2 em 1. Você fala em trabalho, e não tem como não falar do João Paulo Sampaio. O trabalho que ele fez e faz no Palmeiras é algo incrível, de fazer todo esse trabalho, de estar no dia a dia com vocês. Ele é um cara muito, muito importante. E, por outro lado, você fala de profissional também, e há alguns dias vazou uma foto do modelinho de jogo do Abel, e lá estavam caras como Kevin, Michel, Luiz Guilherme e outros que a gente sabe que estão sempre sendo acompanhados, como o Pedro Lima. Como é essa ansiedade, você tirar da cabeça desses jogadores a ansiedade de estar sendo olhado a todo tempo pelo profissional e focar na competição, porque para eles a Copinha é a grande vitrine para começar a temporada, quem sabe, e subir para o time profissional. Não, primeiro sobre o trabalho do João, eu acho que dispensa comentário, qualquer tipo de apresentação, né? É um trabalho pautado muito na mentalidade, no desejo e na paixão por desenvolver jogadores, né? Por trazer os melhores jogadores para o clube. Um desejo muito grande pela entrega máxima, por conquistas. E a gente não tem dúvida que isso valoriza muito o trabalho de formação e principalmente o desenvolvimento do jogador, né? Se você formar um jogador vencedor, com certeza ele tem um valor muito grande, muito superior, que vai fazer com que ele seja um profissional melhor, seja um atleta profissional melhor. E a outra pergunta em relação a
a ansiedade dos jogadores para o próximo passo. Eu acho que é um trabalho diário que a gente faz. Dentro do sub-20 a gente tem 3 categorias, né, 3 faixas etárias, né, jogadores de 18, 19, de 20, jogadores mais novos de 15, 16, que pulam etapas, né? E cada um tem um anseio, cada um tem um desejo, cada um está no momento, cada um tem uma cabeça dentro do momento. E cabe a nós entender esse contexto, entender que faz parte da nossa rotina, do dia a dia de trabalho, e entender que a gente tem que trabalhar junto com esses caras, conversar muito, mostrar os caminhos e deixá-los tranquilos. E hoje o Palmeiras tem um departamento de transição, poderia dizer assim, né, e chamar essa transição é o contato meu, do João Paulo, de toda a comissão técnica com a equipe principal, muito fluente, né? A gente conversa muito, a gente debate muito todas as situações. Os jogadores sobem para treinar, descem de volta com o mesmo apetite, com a mesma gana, e tudo isso se dá pelo ambiente. A gente tem um ambiente de trabalho muito bom, trabalha com transparência com o jogador, né? Falando realmente o que está acontecendo, trabalhando sempre com a verdade, e isso tem nos dado resultados muito positivos em todas as esferas. PV, já para começar a encerrar aqui, você tem 64 jogos pelo Palmeiras, apenas 5 derrotas, ou seja, você tem o mesmo número de títulos do que derrotas, algo muito difícil de acontecer no futebol. Uma média de título a cada 12 partidas, o que te consolida em números como o maior técnico da história das categorias de base do Palmeiras. Então, eu queria falar um pouco sobre o que vem depois, quais são as ambições para o futuro da temporada, analisando esses números grandiosos, números que nunca ninguém tinha atingido na base do Palmeiras. Então, eu queria saber o que vem depois de tantos títulos. O que vem depois é ainda mais trabalho, é ainda mais humildade, é ainda mais pés no chão, né, para que a gente continue elevando esses números e, principalmente, colocando sempre o Palmeiras no mais alto nível possível. O Palmeiras é maior que todos nós, o Palmeiras nos oferece todas as condições para executar o nosso trabalho no mais alto nível, e é para isso que a gente vai continuar trabalhando duro. Acho que o futuro é algo que a gente não controla, o que a gente controla é a nossa dedicação máxima, a nossa cobrança máxima, a nossa cobrança interna, né, com continuar crescendo, com continuar evoluindo, e é dessa forma que a gente vai conduzir a sequência do trabalho com a nossa comissão técnica, com os atletas, trabalhando ainda mais com seriedade, com mais afinco, com ainda mais fome de conquistas e principalmente de revelar novos nomes aí pro futebol do Palmeiras. Perfeito. Para eu fechar e já te agradecendo, PV, deixando o espaço aberto para você deixar o seu recado, na última coletiva pós-jogo contra o Ituano, o Abel falou: fiz um desafio para presidente, investir o dinheiro, melhorar a academia da base. O local de trabalho de vocês estão sempre também na academia de futebol, mas existe um trabalho para melhorar a estrutura, o quão importante é, e te agradecer de coração por você estar aqui com a gente, porque a gente gosta muito de falar de base, a gente gosta muito do Palmeiras, então é sempre bom conversar com você, que é um cara muito inteligente, um cara muito competente, e para a gente é um conteúdo espetacular que com certeza nossos torcedores gostam de ouvir. Eu acho que essa fala do Abel, para nós, ela é muito importante, né? Enquanto categorias de base, a gente tem um centro de treinamento que é bastante assim funcional, ele atende todas as necessidades das categorias de base, mas com certeza tudo tem que melhorar, né? Então eu acho que a gente tem que pensar assim nisso, tem que pensar grande, tem que pensar em evoluir em estrutura, em evoluir em recursos. Eu tenho certeza que o clube está olhando para isso e vai desenvolver esse projeto aí num curto, médio prazo, para que o Palmeiras continue sempre no topo, continue crescendo, continue melhorando. Eu acho que essa é a receita. Conservar tudo aquilo que tem sido feito de bom, mas sempre com uma mentalidade de evolução, uma mentalidade de melhora, para que o clube, nos próximos anos, aí continue entregando grandes ativos aí à equipe principal e à torcida e ao clube de forma geral. Perfeito, PV.
Quero agradecer de coração por você estar aqui com a gente. É um prazer imenso. A gente conversou com você ali em setembro, se eu não estou enganado, setembro, agosto. A gente está aqui fazendo mais um conteúdo. Então, quero agradecer de coração. O espaço está aberto para você deixar o seu recado e, quem sabe, em breve, a gente não esteja aqui novamente comemorando a conquista da Libertadores. Vamos lá, vamos firme aí para a temporada. A Libertadores é uma obsessão. Nossa, uma obsessão da categoria sub-20. É um feito inédito de participar da competição pela primeira vez. E a gente vai trabalhar muito para continuar fazendo história, continuar escrevendo história dentro desse clube que é gigante, nos oferece todas essas possibilidades para que a gente continue crescendo como equipe, crescendo como categorias de base, e aproveitar o espaço para agradecer a vocês aí pelo convite mais uma vez, agradecer a torcida do Palmeiras por todo o apoio que nos deu aí nos últimos dias na Copa São Paulo, a torcida de São José do Rio Preto e região, a torcida aqui do ABC, da capital. Vocês foram fundamentais para a conquista do bicampeonato da Copa São Paulo, e que continue nos apoiando, continue nos incentivando, continue junto, porque vocês vão ver sempre um trabalho, uma equipe que vai fazer o Palmeiras, o torcedor palmeirense, sentir algo muito positivo pelo aquilo que ele tá vendo dentro de campo. Obrigado, PV, obrigado, Galassi. Você que está aqui com a gente, curta esse conteúdo, comente o que você achou dessa entrevista, se inscreva no nosso canal, nosso palestra, sempre trazendo toda a cobertura do profissional e da base do nosso Palmeiras. Eu sempre falo, avante palestra!